Fala galera, tudo beleza? Mais um Constitucionalizou na área. Tudo o que você precisa saber sobre a Constituição e os fatos da vida real. O fato de hoje, a discussão de hoje é a seguinte. Cara, não sei se vocês estão lembrados, mas a gente teve protestos no dia 7 de setembro de 2021, que foram em apoio ao presidente Bolsonaro. Esses protestos geraram várias discussões porque a tese e muitos foram protestar pela liberdade. Mas diversas pessoas protestavam por impeachment de todos os ministros do Supremo, sem nenhuma alegação plausível, e protestavam também por intervenção militar constitucional, que não existe. Então, vários elementos antidemocráticos. Você vai para a rua para pedir liberdade, o povo tem toda liberdade de fazer isso, mas não para pedir que acabem com a democracia. E nesse período, nessa discussão, teve uma situação que foi uma situação muito bizarra, foi uma situação muito absurda, que foi um vídeo que circulou depois na internet com alguns caras comemorando, que estavam acampados em Brasília, que estavam em algum lugar em Brasília, comemorando que o presidente tinha decretado estado de sítio. Da onde eles tiraram isso ninguém sabe, não houve isso, não aconteceu. E eles estavam comemorando, alguns do vídeo que era mostrado, alguns chegaram a chorar porque tinham conseguido vitória do povo, da democracia, porque tinham decretado estado de sítio. E aí o nosso Constitucionalizou de hoje é exatamente para dizer o que é estado de sítio, para que serve estado de sítio. É de se comemorar estado de sítio? É para chorar estado de sítio? Essas discussões a gente vai falar no Constitucionalizou de hoje. Bora lá então? O que é estado de sítio? Para que serve o estado de sítio? É para se comemorar estado de sítio? Fica de olho, segue aqui que a gente já vai começar a esclarecer essa questão da Constituição, dos fatos da nossa vida real. Olha só, estado de sítio, pessoal. Estado de sítio é uma situação que é o seguinte, ele é um instrumento do sistema constitucional de crise. O que é o sistema constitucional de crise? O sistema constitucional de crise está lá dentro de um capítulo da Constituição estabelecido assim, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Nós vamos ter dois grupos. Os instrumentos e as medidas excepcionais para o sistema constitucional de crise, que é composto de Estado de defesa e Estado de sítio. Estado de defesa e depois mais gravoso é o Estado de sítio. Então, o Estado de defesa é menos grave que o Estado de sítio. Então, em regra, muitas vezes a gente tem que declarar primeiro o estado de defesa e só depois, não funcionando o estado de defesa, é que é possível decretar estado de sítio. E esse sistema, essa estrutura das instituições democráticas, da defesa do Estado das instituições democráticas é feito. Quem defende o Estado, a estrutura central do país, são as Forças Armadas, e quem defende a ordem dentro da sociedade, quem estabelece a segurança pública, são os órgãos de segurança pública. Por isso que as Forças Armadas não atuam em regra internamente, porque elas têm o dever de defender o país de ameaças externas e internamente quem atua são as Forças de Segurança Pública, certo? Beleza? Isso é em quase todo o país. Forças Armadas não atuam internamente, certo? Os Estados Unidos têm alguns preceitos muito fortes quanto a isso, que proíbem as Forças Armadas de atuar internamente também. Beleza, estabelecida essa construção, vem cá, em que situações é possível decretar o estado de sítio? Então, o estado de sítio é um instrumento do sistema constitucional de crise. Ou seja, quando eu tenho uma crise constitucional, e eu vou dizer que tipo de crise é, não é uma crise provocada pelo judiciário, uma crise provocada pelo executivo ou pelo legislativo, não são crises políticas, isso é bem importante entender, não são crises políticas, certo? Mas quando a gente tem uma crise realmente relevante, que pode ser perigosa para o Estado brasileiro, para a nação brasileira, é possível se utilizar o sistema constitucional de crise através do estado de defesa ou do estado de sítio. Beleza? E aí, em que situações é possível decretar o estado de sítio? Bom, o estado de sítio é um estágio mais grave do estado de defesa. O estado de defesa pode ser decretado para preservar ou prontamente reestabelecer em locais restritos, ou seja, na cidade X, na região Y, não é em todo o país, é na cidade X, na região Y, certo? No local, no estado, mas o estado já é algo muito grande, certo?
Então, o estado de defesa ele pode ser decretado para preservar ou prontamente reestabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública, certo? Ou a paz social que estejam ameaçadas por uma grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por uma calamidade de grandes proporções da natureza, como se fosse um terremoto, um tufão, um furacão, né? Entre aquelas tempestades tropicais, entre outras coisas desse sentido. Bom, então o primeiro é o decreto estado de defesa, e o presidente pode decretar o estado de defesa. Contudo, o presidente decreta o estado de defesa e depois ele manda para o Congresso ele manda em 24 horas para o Congresso, e o Congresso, né, vai ter que aprovar esse estado de defesa, certo? Se o Congresso não aprovar, o estado de defesa não é mantido. Deixa de se ter o estado de defesa assim que o Congresso dizer que não aprova. Enquanto o presidente decretou e está valendo, ok. O Congresso foi analisar o estado de defesa, entendeu que não era caso de estado de defesa, não mais se tem o estado de defesa se o Congresso entender que não é necessário. Beleza? E o que é o estado de sítio? Essa primeira possibilidade de estado de sítio é quando se decreta o estado de defesa e não se consegue resolver o problema pelo estado de defesa. Se não se conseguir resolver o problema pelo estado de defesa, é possível se pedir estado de sítio, porque não se conseguiu resolver o problema pelo estado de defesa. Beleza? Outra possibilidade de decretação de estado de sítio: comoção grave de repercussão nacional, certo? O que é isso? Seria uma situação que mobilizasse todo o país, que repercutisse em todo o país e que comovesse a todos, que mexesse a todos, certo? Ou seja, vamos dizer, um ataque terrorista, alguma coisa assim que a gente não consiga definir que é uma agressão de uma nação estrangeira, de um país estrangeiro, mas algo bastante grave que tenha mexido com todo o país e mexido com todas as regiões do nosso país. Ou então a terceira e mais comum, certo? E muito difícil de ocorrer, mas a mais comum para se decretar estado de sítio, que é, no caso do presidente da República, declarar estado de guerra. Só pode declarar guerra autorizado pelo Congresso. Ou então o Brasil foi agredido por um país e o Brasil quer responder a esse país. O Brasil não pode agredir nenhum país diretamente. Por quê? Porque o Brasil tem um princípio que é o princípio da solução pacífica dos conflitos. Aliás, todos os países ligados à ONU devem ter este princípio. E o Brasil tem esse princípio não só assinado nos documentos da ONU, mas também na nossa Constituição. Então, se um presidente brasileiro quiser agredir um país antes de ser agredido, não pode, certo? Porque o princípio é a solução pacífica dos conflitos. Então, o Brasil é agredido, certo? Numa agressão armada de um país estrangeiro, o Brasil pode revidar, né? Pode dar uma resposta armada dessa agressão, e para isso o presidente pode decretar, pode solicitar para o Congresso a autorização de estado de sítio. Aliás, esse é um ponto importante. Como o estado de sítio é decretado? Estas hipóteses que eu acabei de falar são hipóteses que estão previstas no artigo 137, inciso 1 e 137, inciso 2 da Constituição Federal. Verificadas estas hipóteses, que são essas situações aqui, ou um estado de defesa que não conseguiu cumprir o seu intento e precisa ter uma forma mais grave através do estado de sítio, ou a comoção grave de repercussão nacional, ou a declaração de estado de guerra, ou a resposta à agressão armada estrangeira. Verificada uma dessas situações, o presidente da República solicita autorização para o Congresso Nacional para decretar estado de sítio. Portanto, aquele pessoal que estava comemorando o estado de sítio lá e que não existiu, num vídeo bizarro inclusive, já tinha uma premissa completamente errada de quem realmente, infelizmente, não conhece a Constituição. Qual é? Estado de sítio não é o presidente que decreta imediatamente. O presidente decreta, mas ele só decreta depois de autorizado ao Congresso Nacional. Ou seja, ele solicita para o Congresso Nacional, para o Congresso Nacional autorizar que ele decrete estado de sítio. Se o Congresso Nacional, por maioria absoluta, não autoriza o presidente a decretar estado de sítio, ele não pode decretar estado de sítio. Ele não pode decretar estado de sítio. Certo? Aliás, há uma diferença entre estado de defesa e estado de sítio. No estado de defesa, o presidente decreta primeiro, está valendo o estado de defesa e o Congresso analisa o decreto. O Congresso pode cassar o decreto de estado de defesa e o estado de defesa deixa de existir, mas ele existiu por algum momento, enquanto o presidente decretou, até o Congresso analisar.
No estado de sítio não é possível o presidente decretar, porque o estado de sítio é mais gravoso. Então ele pede estado de sítio para o Congresso, pede que o Congresso autorize ele a decretar estado de sítio, e só será possível decretar o estado de sítio depois da autorização do Congresso. Então, era uma situação bizarra aquela que o pessoal estava comemorando lá. Primeiro, que estado de sítio não é uma situação que se comemora, como vocês viram. É algo que está acontecendo muito grave no país. E segundo, não é o presidente que decreta imediatamente o estado de sítio, mas sim ele tem que pedir autorização para o Congresso Nacional vai analisar os motivos determinantes do pedido do presidente e só assim o Congresso vai botar em votação, botar em discussão e votação e depois, se conseguirmos o quórum de maioria absoluta, aprovar o estado de sítio e assim autorizar o presidente que decrete estado de sítio, certo? Portanto, não é fácil autorizar o estado de sítio. Por quê? Ora, porque o estado de sítio tem alguns requisitos que a gente pode chamar de requisitos intrínsecos, que são dois princípios importantes nessa construção, que é a necessidade e a temporalidade. Só pode se decretar estado de sítio, que é uma medida muito grave, se for realmente necessário, certo? A falta da necessidade vai configurar um arbítrio perigoso e que, sem dúvida, pode estabelecer um verdadeiro golpe de Estado. Por esse motivo é que o Congresso Nacional precisa autorizar o presidente a decretar estado de sítio. E outra, o estado de sítio precisa, os dois instrumentos do sistema constitucional de crise, tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio. Mas o estado de sítio, junto com o estado de defesa, precisam da temporalidade. Ou seja, se não tiver a temporalidade, pode se configurar no estabelecimento de uma ditadura. Ou seja, estamos vivendo 1 ano, 2 anos de estado de sítio. Não, né? Aí vai se configurar uma ditadura, certo? Então esses são pontos importantes. É preciso estar presente esses dois princípios, necessidade e temporalidade, que são fundamentais para que a gente não tenha nenhum golpe de Estado, nem uma ditadura, certo? E veja, sempre com a participação do Congresso. É o Congresso que autoriza o presidente a decretar estado de sítio. E é o Congresso que analisa o decreto de estado de defesa. Beleza? Isso é bastante importante. E que medidas? Por que o estado de sítio é uma medida grave, professor? Sabe por quê? Porque algumas garantias fundamentais podem ser suprimidas no estado de sítio. Medidas que ofendem as garantias fundamentais que podem ser tomadas no estado de sítio, ou seja, suprimidas. Por exemplo, obrigar as pessoas a permanecer numa localidade determinada. Aquela ideia do toque de recolher, certo? Mas toque de recolher militar, aquele que passa, né, exércitos pela rua, tal, ou polícia, e aí se tem alguém na rua, recolhe a pessoa e leva ela para um estádio, para algum lugar, para ela ficar isolada lá, se ela não respeitou o toque de recolher de ficar em casa. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, ou seja, deter as pessoas que não sejam em presídio. Ocorre, né, deter as pessoas em estádios, certo? Ginásios esportivos. Diversas ditaduras já ocorreram isso, por exemplo, lá no Chile, houve a detenção no Estádio Nacional do Chile e em vários outros lugares. Então, essa é uma medida bem gravosa também do estado de sítio. Outra coisa, restringir a inviolabilidade de correspondência, poder olhar o nosso e-mail, quem quiser, certo? Do Estado. O sigilo das comunicações telefônicas, olha só, né? Poder grampear as pessoas, sem nenhuma autorização judicial para isso. Prestação de informações. A liberdade de imprensa pode ser restringida e com a liberdade de imprensa a gente não vai ter acesso à informação adequada. A radiofusão, ou seja, rádio, televisão, tudo isso pode ser restringido no estado de sítio. Suspensão da liberdade de reunião, ou seja, não poderemos nos reunir de forma pacífica para nenhum fim. Qualquer pessoa do Estado poderá entrar na nossa casa, no nosso domicílio, que é inviolável, que só se pode entrar ou em flagrante delito, ou para prestar socorro, ou em caso de desastre, ou por ordem judicial durante o dia, ou então a convite nosso, né? São essas as possibilidades de entrar na casa do indivíduo, segundo o artigo 5º, inciso 11, pode fazer busca e apreensão em domicílio das pessoas no estado de sítio sem nenhuma autorização judicial. Intervir nas empresas de serviço público, ou seja,
as empresas de serviço público, telefonia, internet, seus negócios, né? Empresas de energia, de água. Imagina o Estado poder intervir, dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer, certo? Ou seja, completamente ofender a liberdade econômica, certo? E requisição de bens. O Estado pode requerer os bens e não há previsão de indenização dessas construções. Não há previsão de indenização disso, certo? Então vejam, são medidas muito graves. E por isso que o estado de sítio só pode ser decretado em situações excepcionalíssimas. Aliás, né, se o estado de sítio for decretado por causa de declaração de guerra ou por causa de uma resposta contra a agressão a estado estrangeiro, as medidas que podem ofender as garantias fundamentais podem ser qualquer uma. Ou seja, estas medidas aqui citadas são para o caso de estado mais gravoso do que o estado de defesa. Ou seja, não deu certo o estado de defesa e você solicita decretar o estado de sítio para tentar resolver. Aí, neste caso, você pode aplicar essas medidas aqui, ó, essas medidas do artigo 137, do artigo 138, se eu não estou enganado, são essas medidas, certo? Agora, se for por causa de guerra, e comoção nacional, né? Comoção nacional eu posso também aplicar só essas medidas aqui. Só, né? Bastante gravosas, mas elas. Agora, se a situação for uma situação de declaração de guerra ou estabelecemos uma resposta contra uma agressão estrangeira armada contra nós, poderão ser estabelecidas qualquer restrição às garantias fundamentais. Qualquer. Isso você consegue olhar bem tranquilo lá na Constituição. Artigo 137, inciso 1, se for decretado estado de sítio pelo 137, inciso 1, essas medidas podem ser tomadas, ou seja, estas ofensas às garantias fundamentais podem ser tomadas. Agora, se for decretado estado de sítio pelo 137, inciso 2, que é a declaração de guerra ou agressão armada contra a agressão estrangeira, né? Ou seja, a resposta contra a agressão estrangeira, poderão ser tomadas qualquer restrição às nossas garantias, ou seja, qualquer elemento da nossa Constituição pode ser ofendido se nós estivermos em estado de sítio e em momento de guerra. Então, vejam, estado de sítio não é para se comemorar. Por quê? Porque só é possível se decretar estado de sítio quando a gente tem algo muito grave acontecendo no país ou contra o país. E, segundo, ao decretar estado de sítio, com certeza vários elementos da nossa liberdade, que as pessoas foram às ruas, muitos em 7 de setembro foram às ruas pela nossa liberdade, serão ofendidos. Serão ofendidos. Ou seja, ninguém em sã consciência deve comemorar estado de sítio. Claro que se for necessário em algum momento no nosso país decretar estado de sítio, vai ser pelos motivos adequados. Mas não é motivo de festa, muito pelo contrário, porque o povo conquista as coisas indo às ruas e mudando as coisas através do seu voto. Certo? Através do seu voto. Porque o voto é o grande poder que o povo tem. Ok? Se não gostou, vamos votar de novo, vamos mudar e vamos alterar essas coisas. Mas agora, instrumentos que tenham a ver com espécies de golpes ou intervenções militares não podem ser utilizados fora dos limites constitucionais, fora das construções constitucionais. E estado de sítio é algo muito gravoso para se brincar, é algo muito grave realmente, que limita as liberdades das pessoas e só acontece quando a situação no país é algo muito grave. Não é uma situação de briga política do judiciário com o presidente, do presidente com o judiciário ou do legislativo. Não. São situações que envolvem a nação. A nação. Pessoas de direita, esquerda, centro, todos juntos estão em um problema grave. E aí a nação precisa responder. Não é a briga de A contra B, não é a briga de vermelhos contra verdes, vermelhos contra azuis, não é essa briga, certo? Essa briga é uma discussão política que deve se resolver no campo da política, ou seja, nas eleições, no voto, certo? E respeitando todas as regras e todas as construções. Beleza, pessoal? Ok?
Muito bem, então. Um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido o estado de sítio e que todo mundo divulgue esse vídeo e não faça comemoração nenhuma de estado de sítio, porque é algo muito grave, é algo muito complexo e que pode trazer danos irreparáveis para o nosso país, certo? Um grande abraço a todos, até o próximo Constitucionalizou. Valeu, tchau, tchau!